Oi, gente, que bom estar com vocês mais uma vez e compartilhar a minha experiência da semana com o Vem Segue-me. E eu vou te contar como foi especial essa aula, quantas coisas eu aprendi, e especialmente sobre a influência que podemos ter no mundo, sobre os serviços, sobre os templos, sobre convênios, sobre nosso relacionamento com Deus, sobre a gratidão que precisamos ter, e entre tantas outras coisas. Mas eu vou começar relembrando que na aula passada nós vimos como Mosias, ele, com um grupo fiéis de nefitas, encontrou o povo de Zaraim lá e se uniu a esse povo. Ele acabou sendo proclamado seu rei. Os anos passaram, ele envelheceu e ele deixou no lugar o seu filho, o rei Benjamim. E vimos também como Palavras de Mórmon, ele termina fazendo um resumo sobre esse período, sobre o contexto que está acontecendo nessa época e sobre o período que reinou o rei Benjamim. Ele fala de um período difícil, de muitas guerras, de muita contenda entre o povo. Inclusive, o rei Benjamim precisou empunhar a espada de Labão e ir contra os lamanitas. Ele fala que eles enfrentaram, além de contendas, falsos profetas, anticristos, eles enfrentaram falsos pregadores, e o rei Benjamim era um homem justo e que procurou ensinar o seu povo os convênios, o caminho do convênio, os mandamentos de Deus, e ele conseguiu estabelecer a paz na terra. E aí, quando a gente vai para o livro de Mosias, é exatamente a continuação das Palavras de Mórmon. E aí a gente viu como é interessante esse livro, que mesmo tendo sido escrito tantos anos depois, ele serve de ponte. De ponte para que a gente entenda o que vai acontecer depois em Mosias, porque já são os momentos finais do rei Benjamim. Esse rei que era justo, que amava o povo e que era tão amado. E eu fiquei pensando, gente, sobre a influência que nós podemos exercer na vida de outras pessoas. Na influência que às vezes nós exercemos no nosso lar, nossa vizinhança, os nossos amigos de trabalho, de escola, na igreja, a influência que nós podemos exercer no mundo. E o rei Benjamim, que além de rei, era um profeta, ele ensinou seus filhos e ensinou o povo da melhor maneira possível. A gente vê essa característica dele de justiça, de ser íntegro, e a preocupação que ele teve, inclusive, de ensinar os seus filhos no idioma dos seus pais, dos seus antepassados. Como ele enfatiza a importância dos registros. Ele diz em Mosias 1 que se não fosse por esses registros, o povo teria caído na incredulidade. Porque o povo não ia conhecer a doutrina de Cristo. O povo não ia conhecer o Evangelho. Ele fala, inclusive, isso. Se não fossem os registros, Leí teria perecido com seu povo, porque ele não ia lembrar de tudo. E olha só, nós temos esses registros hoje. Ele fala sobre examinar as Escrituras. Que privilégio nós termos essas Escrituras que foram guardadas, preservadas, e que a gente conhece, né? Esse caminho tão difícil, tão árduo, para que a gente pudesse ter hoje as Escrituras conosco. Então, que nós possamos realmente fazer jus. E nós temos aí o rei Benjamim, um rei que compreendia a importância das Escrituras. Ele sabia a importância para que o povo lembrasse e não esquecesse do seu convênio, não esquecesse de onde vieram. E ele fala isso no versículo 6. Meus filhos, quisera que vos lembrasses que essas palavras são verdadeiras e que também de que estes registros são verdadeiros e que as placas de Nefe, que contêm os registros e as palavras de nossos pais, desde o tempo em que deixaram Jerusalém até agora, são verdadeiras e podemos saber da veracidade delas, porque as temos diante dos olhos. E agora, meus filhos, quisera que vos lembrasses de examiná-las diligentemente, para que delas vos beneficieis, e quisera que guardasses os mandamentos
de Deus para que prospereis na terra, segundo as promessas que o Senhor fez a nossos pais. Então, olha só, ele presta testemunho sobre as Escrituras. São as mesmas Escrituras que hoje nós temos ao alcance das nossas mãos aqui, seja num livro físico, seja num aplicativo, no celular. Que o Senhor nos abençoe para que a gente tenha o desejo de ler as Escrituras. O rei Benjamim, ele tem um relacionamento muito próximo de Deus. À medida que nós lemos as Escrituras, nós também podemos ter esse relacionamento muito mais próximo, porque vamos entender melhor o caráter de Deus, a maneira que Ele opera, como Ele opera na nossa vida, como Ele operou na vida dos santos passados, como Ele guiou esse povo no deserto e como Ele nos guia. Então, ler as Escrituras é uma das maneiras que nós temos de segurar nessa barra de ferro, que é a palavra de Deus. E nesse período, o rei Benjamim se deu conta de que ele estava velho e que ele certamente morreria. Então ele decide fazer uma proclamação a todo o povo, que o povo deveria se reunir e vir escutar suas palavras. E aí é lindo, porque em Mosias 2 a gente vai ver exatamente isso, que diz que as pessoas vieram de todos os cantos da terra, e eram tantos que não se podia contar. Gente, eu tenho certeza que se o rei Benjamim não fosse esse rei justo, esse rei sábio, bom, fiel a Deus, as pessoas não viriam. As pessoas seguem um líder quando confiam. As pessoas seguem um líder quando ele é um exemplo. Então a gente precisa pensar muito, como liderança, o que nós fazemos. Porque o que acontece? As pessoas se congregaram de toda parte da terra. E mais um detalhe, no versículo 3 diz, além de que eram tantos que não se podiam contar, eles tomaram as primícias de seus rebanhos para oferecerem sacrifícios e holocaustos, segundo a lei de Moisés. Ou seja, era um povo agradecido a Deus, que oferecia sacrifícios, que cumpriam a lei de Moisés, que ofereciam o melhor que tinham, a primícias dos rebanhos, para, em simbolismo, aquele Cristo que viria, a expiação, ao sangue do Salvador. E, gente, a gente vê essa descrição perfeita de quando eles vêm em família e eles armam tendas, No versículo 5, e eles subiram o templo, armaram suas tendas nos arredores. E eles se reuniram em família. Então a gente vê essa unidade. A gente vê como essa unidade familiar ela é importante. E quando a gente lembra que o reino celestial será constituído de famílias. E eu fico imaginando, eu até li, tem um filme na biblioteca do Evangelho, sobre o discurso do rei Benjamim e as famílias chegando, as tendas, todos eles olhando, e eu fiquei imaginando que lindo deve ter sido participar dessa celebração, desse momento, dessa festa única, que a gente não tem tantos detalhes, mas que a gente sabe que as pessoas estavam ali em famílias, representando o próprio reino celestial, e estavam ao redor do templo, e suas tendas estavam direcionadas para o templo, simbolizando que também deve ser assim a nossa vida. A nossa vida deve apontar para o templo, deve apontar para o reino celestial. E ele diz que o rei Benjamim, percebendo, ele fez uma torre, a gente está falando de uma época, gente, que não se tinha celular, não se tinha microfone, caixas de som. Imagina a dificuldade de construir uma torre e ele começar a falar. E era tanta gente que ele não conseguia ser ouvido. Mas a gente vê o amor e a preocupação que tinha o rei Benjamim pelo seu povo, que ele pede, inclusive, que pessoas escrevam o seu discurso e que os seus discursos cheguem também àquelas pessoas que estavam mais longe e impossibilitadas de ouvir. Então a gente vê essa preocupação. É essa preocupação que a gente precisa ter ao ministrar. Que a nossa voz seja ouvida, que a gente consiga chegar de alguma maneira. Eu gostei muito de uma indicação de discurso que tem no manual do Vem Segue-me, que é da Sister Jones, que é da Liarona de novembro de 2018, se chama Por Causa Dele. E ela conta uma experiência de ministração que ela tem com o marido e que, a princípio, a família não abria a porta da casa, de como ela decide, vamos levar chocolate, quem sabe, vamos levar aí cookies, quem sabe o docinho do chocolate adoça o coração deles,
Mas mesmo com os esforços de levar os docinhos, eles continuam sem abrir a porta. No máximo, eles atendem da porta. E eles estavam muito frustrados por ser ministradores dessa família. Mas aí eles começaram a pensar por que eles ministram, né? E por que a gente ministra? O foco correto, nós precisamos demonstrar o nosso amor a Deus, a nossa gratidão a Deus. Às vezes a gente pode até se sentir desconfortável em um chamado, mas quando a gente ministra, a gente faz pelo nosso Pai Celestial, a gente faz pelos filhos dele na terra. E foi somente quando eles mudaram essa atitude, começaram a se interessar de verdade por eles, muito mais do que levar cookies, eles sentiram, a família começou a abrir a porta e eles começaram a desenvolver um relacionamento de amizade duradoura. Então, muitas vezes, a gente precisa não ter um chamado como uma lista de obrigações ou uma ministração como uma lista de pessoas que a gente ministra e a gente vai lá e depois tem que fazer um repórter, tem que fazer um informe, né? Tem que um relatório, mas que a gente possa lembrar que nós servimos por nosso amor a Deus, para edificar o seu reino. É por isso que nós servimos. E o rei Benjamim não era diferente. Quantas batalhas ele precisou enfrentar. Mas ele amava tanto esse povo e o povo sentia tanto esse amor que quando ele falava, as pessoas iam ouvir. Então, gente, ele inclusive se coloca nisso a posição. Ele diz, eu sou o rei, mas eu não sou melhor que vocês. Porque eu também vim do pó. Eu também sou nada e logo ao pó eu voltarei. Eu sou menos que o pó da terra. E ele dá tantos exemplos de serviço, porque ele diz assim, olha, eu pedi que vocês se reunissem aqui, não foi para perder tempo, não foi para se reunir levianamente, não foi para matar o tempo, mas porque eu tenho coisas importantes para dizer. E é muito lindo, porque ele dá um discurso sublime, ele fala, inclusive, né, do trabalho dele, que ele trabalhou com suas próprias mãos para sustentar, ele não colocou cargas pesadas demais em cima do povo, para que o povo tivesse uma vida melhor, para não oprimir o povo. E que exemplo foi esse rei para os nossos governantes, inclusive os governos que nós temos na terra, que muitas vezes pensam no lucro, pensam em corrupção, pensam em vantagem, em luxar, em ganância, e pouco pensa em como melhorar a vida das pessoas. Rei Benjamim foi um rei justo, e ele pensava no povo, ele pensava nas pessoas, ele pensava em como deixar o seu povo uma vida menos difícil, porque cada um já tem as suas provas na vida. Era isso que ele fazia, e por isso ele era tão amado. E nesse momento, ele lembra às pessoas a importância de se arrepender, a importância de entrar no caminho do convênio, a importância de continuar nesse caminho, de comparecer diante de Deus sem culpa, né? Ele diz que nós somos eternos devedores. Por mais que a gente faça, seremos devedores. E ele fala sobre o estado feliz e abençoado daquelas pessoas que guardam os mandamentos de Deus, porque elas são abençoadas em todas as coisas. Ele ensina tantas coisas. Tem aquela parte clássica em Mosias 2:17, quando ele diz, e eu vos ensino essas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. E que a gente deve trabalhar continuamente para servir uns aos outros. Ele fala sobre render graças e louvores com o poder da nossa alma. Aquele Deus que vos criou e guardou e preservou. Então ele fala sobre essa gratidão que às vezes a gente esquece. E a gente esquece com tanta facilidade. Às vezes vem a primeira dificuldade da vida e a gente esquece de ser grato. E ele fala sobre essa gratidão, sobre esse Deus que guardou, que nos preservou, porque nós dependemos de Deus para tudo. A nossa vida está nas mãos dele. Então, que a gente possa realmente ter esse sentimento de gratidão. E esse sentimento que nós precisamos, sim, servir as pessoas de maneira incondicional. E sempre. E esse serviço da melhor forma. Porque da melhor maneira ainda seremos servos inúteis. Eu lembro que um dia eu estava indo para a capela em um sábado. Eu e meu marido, nós íamos fazer a limpeza da capela.
Foi logo depois do período de pandemia. E eu estava lá limpando o salão cultural e durante o trajeto que eu fui para a capela, sabe aquele dia que você sente vazio? Me viu aquele sentimento, você podia fazer mais pelo reino de Deus e você não está fazendo. Eu comecei a me sentir muito inútil naquele dia, como nós somos realmente. E cheguei na capela, meu marido, enquanto ele estava lá no corredor, eu estava na parte do salão cultural. E tinha um rapaz tocando piano. E eu comecei a limpar. E de repente o rapaz olhou para mim e disse: precisa de ajuda? E eu disse para ele: não, pode continuar tocando. Dá para fazer, estou bem. E aí eu perguntei o nome dele, ele me disse: meu nome é Ícaro. E eu comecei, enquanto eu fazia o trabalho e ele tocava, eu comecei a conversar com ele. E eu disse: você é de que ala? Porque a minha capela é uma sede de estaca. Ele fez: sou da Aviliara. Eu disse: a minha ala? E ele disse: sim, é que eu mudei um pouco antes da pandemia. Então eu não conhecia. Eu tinha tido uma vaga lembrança dele. E eu me senti ali inspirada. Comecei a conversar com ele e perguntei: de onde você veio? Ele disse: eu vim da Penha. E aí nesse momento eu lembrei, porque a minha missão, né, São Paulo Leste, pegava uma parte dessa região e eu trabalhei na Ala Penha. E eu vi que era a oportunidade que eu tinha de saber, inclusive, de batismo, de pessoas que eu ensinei. Eu tinha ensinado uma cartomante na Penha, que era o ganha-pão dela. Eu tinha ensinado e a gente tinha batizado muita gente na Penha. E eu comecei a dizer para ele: olha, você conhece fulana? E ele: conheço fulana. O marido foi bispo. E fulano? Fulano foi para a missão. Fulano hoje tem 2 filhos. E naquele momento, meu coração começou a se encher de gratidão. E eu tive a oportunidade de perguntar: e o bispo William, que era o bispo da Penha? E ele disse: é meu pai. E eu lembrei naquele momento, né, daquele bispo que foi uma das melhores, vamos dizer assim, uma das mais grandiosas experiências que eu passei na minha missão, porque foi quando eu vi o poder de Deus e um milagre ali acontecendo naquela ala. Porque o bispo William, ele era bispo da Ala Penha, era um homem extremamente esforçado, uma família que eu tinha admiração imensa. Eu lembro que a esposa estava grávida e eles tinham um filho pequeno. E eu não sabia que esse filho era o Ícaro. Eu só soube nesse momento. O filho, nessa época, devia ter por volta de uns 3 anos de idade. A esposa dele estava grávida. Eu lembro que muitas vezes eu fui almoçar na casa deles e me reunia também com o bispo, em reunião. Eles sempre foram um exemplo para mim. E o que acontece? Um lindo e belo dia, eu recebi uma notícia que detonou meu coração. Eu, inclusive, fui buscar, gente, nos meus registros, fui buscar no meu diário da época. Olha o meu diáriozinho, ó, velhinho, da época da missão, mas eu encontrei na data, deixa eu ver aqui, eu estava na Penha, em 6 de fevereiro de 1991, era uma quarta-feira. Olha o que eu escrevi. Eu escrevi assim, ó. O bispo aqui da ala sofreu um acidente de moto. Encontra-se na UTI, sem muita esperança de se recuperar. Está entre a vida e a morte. Muito triste. É incrível a vida. Um dia se está vivo, quando menos se espera, se morre. Eu escrevi isso no meu diário, na época. Esse era o cenário de tristeza que tinha os membros da ala, porque ninguém acreditava na recuperação daquele bispo. Ele sofreu um acidente de moto, aquele pai de família, né, a esposa gestante, um filho pequeno. E na época diziam, né, que era um caso raro, que a medula, o acidente foi bem no joelho e subiu um líquido para o cérebro e formou coágulos, e que o único caso que havia existido no Brasil tinha sido em 1969. Era um desses casos raríssimos e que a possibilidade de recuperação seria só um milagre. Então foram muitas as coisas que chegavam aos nossos ouvidos. Eu lembro que nós fizemos projeto de serviço na casa deles para limpar uma área que eles tinham, uma espécie de jardim, para ajudar a limpar a casa. Eu lembro que
Passou algum tempo, eu não lembro quanto tempo, a esposa indo direto para o hospital. Não lembro quanto tempo, mas eu lembro que foi pedido que os membros da ala fizessem jejum por aquele bispo. E os membros fizeram, inclusive nós missionários. E um dia, numa reunião, o bispo chegou pela capela, numa cadeira de roda. E ele se levantou para prestar o testemunho. Era silêncio, era um espírito imenso naquela reunião sacramental. E ele começou a prestar um testemunho com a voz muito rouca. A gente não conseguia compreender muito. Eu lembro quando ele falava: um Deus vive e que existem milagres. Foi um momento tocante da minha missão, foi um momento assim que me fez realmente pensar na nossa dependência de Deus. E como um dia estaremos aqui nessa terra e outro dia estaremos do outro lado. Mas o mais incrível disso foi que aí eu conversando com o Ícaro e ele sabia somente vagamente sobre essa história. E ele me contou que os pais tinham ficado inativos. E eu disse: poxa vida, dá um beijo no Bispo William, dá um beijo na esposa dele, porque eles sempre foram exemplos para mim. E esse foi um dos milagres que eu testemunhei na minha vida e que eu nunca vou esquecer, do poder de Deus e do amor de Deus por seus filhos. Mas quando o Ícaro me contava aquilo tudo, ele mal sabia ele que ele estava me curando. Que ele, naquele momento, conversando com aquele rapaz, ele estava me proporcionando uma dessas ternas misericórdias. Onde o Senhor estava me lembrando assim: olha, não vou esquecer o que você fez. Não se sinta tão inútil assim. Quando a gente faz o melhor que pode, o Senhor completa. Então, naquele momento, ao relembrar minha missão, pessoas que estavam perseverando no Evangelho, ao lembrar do amor de Deus, ou dessa experiência que eu vivi na Ala Penha, com o bispo de uma ala, entre a vida e a morte, e um milagre acontecer, isso aqueceu meu coração. Aqueceu meu coração. No domingo passado, o Ícaro veio se despedir de mim, porque ele está mudando de ala, né? E eu pude dizer: dá um abraço no seu pai. À noite eu tinha uma live. E que emocionante, né? Eu disse: Ícaro, estou numa live. Ele mandou uma foto do pai dele agora, atual. Ele estava na casa dos pais lá na Zona Leste. E de repente na live eu vi subir um comentário e estava lá escrito: Bispo William. Ele estava lá. Gente, só quanta gratidão, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama e Ele nos quer na sua igreja. Ele sabe tudo que nós já fizemos, tudo, tudo, tudo. E é muito difícil, que às vezes a gente tem chamados na igreja e a gente serve muito. E às vezes a gente sente: eu não fui reconhecido, ou alguém não está vendo o que eu estou fazendo, ou todos os meus esforços, né? E eu gostei muito do que deixa eu ver se eu acho aqui, do que tanta coisinha que eu anoto, do que o presidente Nelson, ele falou assim: quando lembramos de tudo que Deus fez por nós, nosso serviço inicia com gratidão no coração. Ao nos preocuparmos menos com os benefícios que receberemos ao servir, percebemos que o foco do nosso serviço é colocar Deus em primeiro lugar. Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a gente não precisa se preocupar se outras pessoas não estão vendo o quanto nós estamos trabalhando, o quanto estamos servindo. A gente não precisa se preocupar com os agradecimentos dos homens terrenos, a gente não precisa se ofender com o que as pessoas falam, a gente precisa focar em Deus, e é assim a nossa vida. Serei sempre grata ao Bispo William pelo tempo que ele serviu como bispo na Penha, pelas coisas que ele me ensinou como uma jovem missionária, que a sua família me ensinou, que ele não tem ideia. Por anos depois, ter encontrado Ícaro na minha ala. E as coisas não acontecem por acaso. Num dia em que eu me sentia tão inútil, o Senhor me fez lembrar que Ele pode me transformar, que Ele pode fazer a minha vida ser significativa,
à medida que eu sirvo da melhor maneira possível, à medida que eu sirvo pelo motivo certo, à medida que eu priorizo os meus chamados, que eu coloco Deus acima de todas as coisas, e à medida que eu sirvo o meu próximo. Então essas experiências vão estar ali, presentes na nossa vida. E eu espero grandemente o dia que eu vou ouvir que o bispo e a sua esposa estão firmes na igreja, estão de novo perseverando nesse caminho. Amo vocês, fiquem firmes aí, né? Porque esse é o caminho. Gente, o rei Benjamim, ele fala exatamente isso: eu não sou melhor que ninguém, eu vou voltar para o pó, mas a gente precisa guardar os mandamentos. E ele diz: eu quisera que considerasses o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Eles são abençoados em todas as coisas, tanto materiais quanto espirituais. Se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu para que possam habitar com Deus, num estado de felicidade. E ele vai falar sobre a expiação de Cristo. E olha só, gente, nada é coincidência. Ele fala sobre a expiação de Cristo. Os santos, as famílias estão levando as primícias do seu rebanho. E ele está falando sobre esse Cristo que sofrerá todas as dores, tentações, fome, sede, cansaço. Ele vai sofrer tudo isso, toda a angústia, todas as nossas iniquidades, abominações. E o seu nome será Jesus Cristo. Ele fala sobre esse simbolismo com a lei de Moisés, a primícias do rebanho, esse Cristo que haveria de vir, e como a gente pode despojar-se desse homem natural e tornar-se mais santo, como a gente pode ser mais humilde. Né? E nesse momento também, ele tinha 3 filhos, e ele vai lá e constitui agora Mosias filho, né? como o rei. Que nós possamos lembrar das palavras do rei Benjamim, porque ele fala sobre termos o conhecimento de um Salvador. E ele diz: digo-vos no Mosias 3:20, que chegará o tempo em que o conhecimento de um Salvador se espalhará por toda a nação, tribo, língua e povo. Gente, chegará o tempo. Esse tempo chegou. E nós temos o nome do Salvador sendo espalhado em toda a nação, tribo, língua e povo. Que bom que a gente tem como proclamar. Que bom que a gente tem meios modernos de internet, de mídias, de tantos recursos para compartilhar o Evangelho. Além do presencial, né? Pelo meio virtual. E a gente sabe que o nome de Cristo tem chegado em todos os continentes. E é somente por meio dele que podemos nos tornar santos, é somente por meio dele que podemos conseguir a vida eterna, é somente por causa dele que entendemos que vale a pena sermos melhores, o melhor de nós mesmos, porque ele nos deu tudo. Ele nos deu tudo. E eu gostaria que você coloque aqui embaixo no vídeo os motivos na vida pelos quais você é tão grato, né? Que as coisas que o Salvador e um Pai Celestial amoroso te deu, as bênçãos recebidas, os milagres recebidos, que a gente possa lembrar das evidências da nossa vida. É muito falado aqui em Mosias sobre lembrar. A gente precisa lembrar para não esquecer. E às vezes a nossa memória, ela é falha. Por isso que eu preciso lembrar todos os dias, através das Escrituras, expressando a minha gratidão ao Pai Celestial, fazendo cada dia, um dia, motivos para honrá-lo, motivos para agradecer. Até a próxima.